Chegou a hora de apertarmos o play na nossa máquina do tempo. Vamos reviver juntos os momentos que definiram este ano. De janeiro a dezembro, 365 dias em um só programa. Seja bem-vindo à Retrospectiva 2025. O ano de 2025 começou com a posse dos vereadores e do prefeito eleito no município de Camaquã. Abner Dilman como prefeito e Luciano Pereira Dias como vice assumiram seus cargos em cerimônia realizada no Sesc de Camaquã, mesmo local onde os 15 vereadores eleitos ingressaram no Legislativo. Também naquela data, João Pedro Gril, do PSB, foi eleito por unanimidade presidente da Câmara de Vereadores para o ano, recebendo os 15 votos favoráveis do plenário. Os desafios climáticos não demoraram a surgir. No dia 17 de janeiro, Camaquã enfrentou alagamentos consideráveis em diversos pontos, após chuva com acumulados que ultrapassaram os 70 milímetros em menos de uma hora. A forte chuva provocou discussões sobre os fatores que agravaram a situação. Naquela mesma época, o Rio Grande do Sul vinha enfrentando um agravamento significativo da estiagem, afetando diversas regiões e trazendo preocupações para o setor agrícola. A Rádio Acústica FM dava início às pesquisas físicas do Troféu Costa Doce, ouvindo a opinião pública dos 9 municípios integrantes da pesquisa sobre as marcas e personalidades mais lembradas da região. O período também foi marcado por ocorrências policiais de grande repercussão. No dia 21 de janeiro, os corpos de Pedro Henrique Stazinski Lucas, de 5 anos, e seu pai, Ricardo dos Santos Lucas, de 52 anos, mais conhecido como Bodão, eram encontrados em uma área de matagal, no interior de Dom Feliciano. Após intensas buscas, a polícia concluiu que o homem matou a criança e depois cometeu suicídio, por não aceitar o fim do relacionamento com a ex-companheira. Ainda em janeiro, nos dias 23 e 24, a Praça Zeca Neto, em Camaquã, foi palco da 6ª Mostra da Viticultura. O evento celebrou a produção agrícola local com a colheita de mais de 1 tonelada de uvas in natura e a comercialização de 516 litros de suco artesanal integral de uva. Na reta final de janeiro, a Polícia Civil prendia um criminoso de 27 anos no loteamento das Flores, em Camaquã. Suspeito da autoria da morte de um homem a pauladas, motivada por um desentendimento em uma casa que servia como pousada no bairro São José. No dia 31 de janeiro, a Polícia Civil prendeu uma mulher de 21 anos na zona rural de Cerro Grande do Sul, acusada de homicídio qualificado e ocultação de cadáver após descartar o próprio filho recém-nascido, cujo corpo foi encontrado em Porto Alegre. O mês de fevereiro iniciou com a notícia da morte do empresário Maurivan Radek Dalben, aos 71 anos, após complicações cardíacas. Natural de Pirapó, no interior de Tapes, ele fundou ao lado dos irmãos a Santa Lúcia Alimentos, responsável por marcas como a Blueville. A segurança e o resgate também estiveram em pauta. No dia 4, uma embarcação desaparecida foi localizada na Lagoa dos Patos, em operação aérea da Brigada Militar. O barco, que havia partido de Porto Alegre rumo a São Lourenço do Sul, teve seu tripulante, um policial militar aposentado de 73 anos, resgatado com vida. Em Camaquã, a morte de Selmar Vargas Pires, de 74 anos, chamou a atenção para um atropelamento ocorrido no fim de 2024. O idoso, que estava internado desde 29 de dezembro do ano anterior, não resistiu às complicações dos múltiplos traumas. O motorista fugiu sem prestar socorro. O dia 20 foi marcado por uma operação conjunta de órgãos estaduais que fiscalizou desmanches irregulares no residencial Arroio Duro, em Camaquã. Mais de 30 agentes participaram da ação, que verificou a procedência de peças e veículos e recolheu materiais suspeitos, buscando frear furtos e roubos de componentes automotivos. Fevereiro também celebrou o aniversário de 15 anos da Rádio Acústica FM, fundada em 23 de fevereiro de 2010. A emissora ampliou sua atuação com portal de notícias, transmissões nacionais e coberturas internacionais. Hoje, alcança cerca de 20 municípios e mais de 300 mil ouvintes no FM, com uma estrutura que inclui estúdio de podcast. Ao celebrar os 15 anos de história, a Rádio Acústica FM reafirma seu compromisso com o desenvolvimento da metade sul do Rio Grande, consolidando-se como um veículo de comunicação, referência no jornalismo regional e presente em todos os lugares, no rádio, nos aplicativos, carro, computador, Alexa e TV, evidenciando a todos os cantos do mundo que a Costa Doce tem voz. No mês de março, a segurança foi destaque após a Polícia Civil desarticular um esquema de teleentrega de drogas, que era comandado
por um preso do Presídio Estadual de Camaquã. Durante a ação, foram apreendidas drogas, dinheiro em espécie, cadernos com anotações sobre a venda de entorpecentes e aparelhos celulares. O presidiário, alvo da operação, comandava um esquema de teleentrega de drogas na cidade. O município de Chuvisca declarou situação de emergência devido à estiagem, que impactou diretamente o abastecimento de água e a produção agropecuária. O decreto visou diminuir as consequências causadas pela falta de chuva que comprometeram as reservas hídricas locais e causaram danos ambientais e econômicos no município. A comunidade lamentou o falecimento de Enio Gutaio, aos 86 anos. O advogado de carreira, Gutaio atuou como vereador e secretário municipal e teve grande importância no Lions Clube em Camaquã. A advogada camaquense Amanda Ouro foi eleita nova diretora-presidente da Fundação Assistencial e Beneficente de Camaquã, a Funbeca. A eleição contou com a participação de todas as mantenedoras da instituição, definindo a nova gestão em meio a um processo que envolveu a apresentação de propostas por duas chapas concorrentes. Ainda em março, um homem acusado de utilizar indevidamente fotos de mulheres e de adolescentes em Camaquã confessou à Polícia Civil ter realizado a prática através das redes sociais. Para a polícia, o jovem afirmou que utilizava fotos que as próprias meninas postavam em suas redes sociais. A denúncia circulou em grupos de redes sociais e dava conta de que o acusado vendia as imagens e também a identificação dos perfis através da internet e sem autorização das vítimas. O mês de abril marcou os 100 dias do governo do prefeito Abner Dilman. Ele e o vice Luciano Cabeça iniciaram o governo com mudança no quadro de secretarias e criação da pasta de Planejamento e Mobilidade Urbana. No Vaticano, o Papa Francisco morreu na manhã do dia 21, aos 88 anos. Seu papado foi marcado por apelos por paz, defesa do meio ambiente, abertura para mulheres em cargos de comando e decisões históricas, como a autorização de bênçãos a casais do mesmo sexo. No Rio Grande do Sul, 10 feminicídios entre os dias 18 e 21 acenderam um alerta sobre a violência contra mulheres. Os crimes ocorreram em diversas cidades e levaram a Polícia Civil a antecipar o lançamento de uma plataforma digital para pedidos de medidas protetivas. No esporte, o Vélez Camaquã estreou com vitória por 3-2 contra o Pato Futsal no dia 21, no Ginásio Municipal de Esportes. A equipe reagiu após sair atrás no placar e garantiu triunfo histórico na primeira participação do clube na Liga Nacional de Futsal. O mês terminou com um grave acidente no centro da cidade. Um ciclista de 41 anos caiu após a porta de um carro ser aberta na Avenida Presidente Vargas no dia 24. Ele sofreu traumatismo craniano, passou por cirurgia em Porto Alegre e permaneceu em estado grave. Produtores rurais da região realizaram manifestações no mês de maio, em apoio à aprovação do projeto de lei sobre a securitização das dívidas rurais. Os protestos ocorreram em várias cidades, como Arroio Grande, Canguçu, Piratini, Tapes, São Lourenço do Sul e Camaquã. A Rádio Acústica FM realizou a cerimônia de premiação dos agraciados com o troféu Costa Doce 2025. O evento, realizado na Associação Comercial e Industrial de Camaquã, contou com um show de Capitão Faustino. Realizada pela Rádio Acústica FM, a pesquisa que elegeu os vencedores ouviu mais de 6.000 pessoas em 9 municípios da região. No evento foi lançado um documentário que retrata a trajetória da Rádio Acústica FM. O projeto, que faz parte das homenagens aos 15 anos da emissora, teve criação e produção da agência 97K. O material buscou realizar um resgate histórico da trajetória da Rádio Acústica FM, assim como traz relatos da idealização da emissora e dos bastidores. A Expo Camaquã 2025 encerrou suas atividades no dia 18 de maio, com um balanço altamente positivo. A feira, realizada no Parque Dorval Ribeiro do Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré, atraiu um grande número de visitantes e expositores, impulsionada por uma combinação de fatores favoráveis, como uma programação diversificada, o empenho dos expositores e entrada franca. Durante a edição deste ano da Expo Camaquã, ocorreu o lançamento oficial do Camaquã Summit, na Arena ASIC. A apresentação oficial contou com a presença de grandes nomes do setor.
E ainda no evento, a Rádio Acústica FM recebeu o Prêmio Municipal de Inovação 2025, no dia 16 de maio. A emissora foi vencedora na categoria Destaque Inovação. E o esporte trouxe grande glória para Camaquã. No dia 19 de maio, o Vélez Camaquã escreveu seu nome na história do futsal gaúcho ao conquistar a Taça Farroupilha Metroserra 2025. A equipe superou a ACBF em uma final dramática, decidida nas penalidades em frente a uma torcida apaixonada que lotou o Ginásio Municipal de Esportes de Camaquã. No mesmo mês, Camaquã e São Lourenço do Sul firmaram um importante acordo para viabilizar a retomada da operação da Balsa da Pacheca, que faz divisa entre os dois municípios. O processo atualmente está na fase burocrática, aguardando liberação ambiental. Ao final do mês de maio, o município de Camaquã registrava quase 500 casos confirmados de H1N1 em 2025, representando um grande desafio para a saúde pública local. O mês de junho foi marcado por intensas mobilizações, grandes eventos culturais, importantes debates econômicos e desafios climáticos que impactaram diretamente a região sul do estado. As manifestações dos produtores rurais completaram 20 dias do início de junho e ganharam força em diversas cidades, incluindo Camaquã, São Lourenço do Sul, Tapes, Pelotas e Canguçu. Os agricultores pressionados por 4 safras afetadas por perdas climáticas buscaram a securitização das dívidas e mais atenção por parte do governo federal. Os protestos chegaram a bloquear 45 pontos de rodovias no estado. Camaquã também foi palco de discussões sobre o futuro do país com a edição 2025 do Giro pelo Rio Grande, promovido pela FEComércio RS no Sesc Camaquã. Especialistas analisaram o cenário político e econômico nacional. A cultura e a tradição ganharam destaque nacional com a presença de Camaquã no Globo Repórter em uma reportagem especial sobre as festas juninas. Já em Dom Feliciano, a segunda edição da Polska Fest celebrou a herança polonesa no Centro de Eventos Almirante Negro. O mês também foi marcado por fortes chuvas em Camaquã, que superaram os 212 milímetros em 48 horas, causando alagamentos e danos em pontes. Encerrando junho com alegria e tradição, a festa de São João Batista reuniu cerca de 20 mil pessoas no Complexo Poliesportivo Rui de Castro Neto, com apresentações escolares, shows regionais e uma fogueira gigante no lago. O mês de julho trouxe frio intenso na região da Costa Doce. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia indicavam que Camaquã teve temperatura de 0,8 graus. A temperatura registrada naquela madrugada surpreendeu moradores, que relataram geada em algumas regiões do município. No mesmo mês, a Prefeitura de Camaquã deu início à retirada do asfalto na Avenida 7 de Setembro. O objetivo era de iniciar os procedimentos de modernização da via. O que se viu nas semanas seguintes foi a remoção dos canteiros centrais, além da realocação do sistema elétrico. A tradicional Festa do Colono foi realizada entre os dias 19 e 20 de julho, na Sociedade Agrícola Feliz, em Santa Alta. A festa começou com gincana rural e seguiu com muita música, culinária típica e ações voltadas à valorização das comunidades agrícolas. Também no mês de julho, a passagem de um ciclone extratropical na região sul e sudeste do Brasil deixou danos em diversas cidades e rodovias. O Ginásio Municipal de Esportes de Camaquã teve danos em seu telhado, que vinha recebendo obras de melhoria. Em Arambaré, houve paralisação da balsa que realizava a passagem de veículos no Arroio Velhaco. Postes e árvores caíram em diversos pontos da região, causando transtornos ao trânsito e interrupção da energia elétrica. Na culinária, a febre do morango do amor fez com que o preço da fruta subisse consideravelmente no comércio de Camaquã, afetando inclusive o seu consumo. Agosto trouxe eventos marcantes no sul do país. A Expo Dom Feliciano 2025 reuniu grande público nos 3 dias de evento, no Centro de Eventos Almirante Negro, somando mais de 28 horas de música, consolidando-se como a principal festa da região. No dia 13, São Lourenço do Sul inaugurou o viaduto que liga a cidade à BR-116 e integra a ERS 265. A estrutura melhora a mobilidade e reforça a segurança no trecho.
O mês também foi marcado por chuvas intensas e longas. Em Camaquã, os pluviômetros marcaram 179 milímetros, conforme a Metsul Meteorologia. A Defesa Civil manteve alerta para a elevação dos rios Camaquã, Piratini, Jacuí e Jaguari. O mês terminou com luto nacional. O escritor Luiz Fernando Veríssimo morreu no dia 30 de agosto, aos 88 anos. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, tratando de uma pneumonia. Veríssimo enfrentava sequelas de um AVC desde 2021. Setembro começou com um assalto em um mercado 24 horas no centro de Camaquã, que terminou tragicamente, com a morte de um jovem de 20 anos. A polícia prendeu os 2 suspeitos pelo crime. Uma audiência pública no Teatro do Sesc, em Camaquã, lotou o espaço e foi marcada por protestos de trabalhadores contra a abertura do comércio aos domingos, tema que ficou fora da versão final do novo Código de Posturas. O esporte movimentou a cidade, quando o Vélez Camaquã venceu o Moarama por 4-1 no Ginásio Municipal de Camaquã, garantindo vaga nos play-offs da Liga Nacional. Ainda no esporte, o mês de setembro ficou marcado pelo início da construção da nova quadra de futebol de areia da Prainha. Na política, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa ouviu Carla Bettini, mãe da estudante vítima de racismo em escola estadual de Camaquã. No final do mês, 2 pautas ganharam repercussão. Os sócios do Guarani aprovaram a venda do estádio por 12 milhões de reais e, por fim, a Brigada Militar reforçou o policiamento nas escolas de Camaquã após ameaças feitas através de um perfil no Instagram. De acordo com a Polícia Civil, as ameaças trataram-se de uma brincadeira de mau gosto, realizada por alunos do ensino fundamental do município. O mês de outubro abriu com avanço nas investigações do latrocínio ocorrido em Camaquã em setembro. No dia 1º, o Ministério Público denunciou 2 homens pelo crime. Em 3 de outubro, o ex-prefeito Ivo de Lima Ferreira confirmou filiação ao Partido Liberal e assumiu a presidência do partido do município, formalizando ruptura com a atual gestão municipal. A comissão especial responsável pela revisão do Código de Posturas apresentou o relatório final à Prefeitura de Camaquã no dia 4 de outubro. Em 6 de outubro, Fábia Richter tomou posse como secretária da Mulher do Rio Grande do Sul, na nova pasta criada para integrar ações com foco em combater a violência doméstica e feminicídio. A sequência do mês teve acidente que repercutiu em todo o país. No dia 7 de outubro, 2 pessoas morreram após colisão entre moto e caminhonete na RS 350 em Chuvisca, trecho conhecido como Curva da Morte. No dia 14, São Lourenço do Sul sediou o Fórum sobre Ações Locais contra Mudanças Climáticas. Entre 16 e 19, a Olifeira impulsionou a olivicultura em Guaíba. O mês seguiu com eventos de inovação. O Camaquã Summit 2025, realizados nos dias 23 e 24, reuniu mais de 1.200 participantes e confirmou a presença da Costa Doce no ecossistema de inovação gaúcho. A Prefeitura de Camaquã confirmou interesse em comprar o prédio da Fundasul para instalar o novo centro administrativo. No esporte, o Vélez empatava com o Joinville e foi eliminado nas oitavas da Liga Nacional no dia 23, apesar da campanha histórica de estreia. No mesmo dia, Guaíba lançou a pedra fundamental do Aerocity, complexo avaliado em mais de 3 bilhões de reais que inclui aeródromo, museu e pista de 1.800 metros. O dia 29 foi marcado por pauta de saúde. O Mamografia Day 2025 ofereceu 550 exames gratuitos em Camaquã. O mês de novembro começou com o falecimento de Eleci Rodrigues de Freitas, o Jaburu, ex-vereador, secretário municipal, vice-prefeito e assessor parlamentar, aos 83 anos, no dia 1º. Em 3 de novembro, teve início a reconstrução da Escola João Beckel, na Querência, destruída por uma microexplosão que atingiu Camaquã em 2024. No dia 6, São Lourenço do Sul recebeu reunião sobre o projeto de transformação da refinaria rio-grandense em uma biorefinaria, investimento estimado em R$1 bilhão, com grande impacto regional. Em 8 de novembro, Camaquã deu início à operação integrada para identificar e notificar pessoas que descartam lixo de forma irregular, com mais de 150 notificações em poucos dias. E o jornalismo local teve destaque em 10 de novembro, quando o repórter Ayrton Lemos venceu o prêmio Sistema Fê Comércio RS de jornalismo,
por uma matéria sobre as enchentes no estado, publicada na Rádio Acústica FM. No dia 11, um monumento religioso foi pichado com mensagens relacionadas ao desaparecimento de um homem em Dom Feliciano, gerando tensão na comunidade local. E o esporte voltou ao centro do noticiário no dia 12, com o título brasileiro do camaquense Felipe Bortovski, que garantiu vaga no Mundial de Muay Thai de 2026. Já em 14 de novembro, um homem foi morto a tiros em frente ao ginásio de Sentinela do Sul, episódio que levou a Polícia Civil a investigar também o diretor de esportes, ferido por bala perdida por injúria racial. E o Vélez voltou a fazer história em 17 de novembro ao garantir acesso à elite do Campeonato Gaúcho de Futsal após vitória por 3-0 sobre o Ibira. Ainda em novembro, a Rádio Acústica FM cobriu 2 eventos internacionais no mês. A COP30 em Belém, entre 10 e 21, que debateu medidas para reduzir os impactos das mudanças climáticas, e a COP11 do tabaco em Genebra, na Suíça, entre 17 e 22, evento marcado por cerceamento da liberdade de imprensa, impedindo acompanhamento de rádios e jornais gaúchos. E no setor empresarial, o destaque é para Enio Vasco Nunes, eleito presidente da SIC para o próximo biênio. No final do mês, em 28 de novembro, a SIC promoveu mais uma edição do Destaque Empresarial e celebrou os 90 anos da entidade, com homenagens, entrega de troféus e confraternização. O último mês do ano em Camaquã começou com foco intenso na saúde pública, quando a diretoria do Hospital Nossa Senhora Aparecida anunciou a substituição de profissionais no pronto-socorro para corrigir falhas e garantir a regularidade nos atendimentos de urgência. A solidariedade ganhou força no dia 6 de dezembro com a retomada das atividades do Banco de Alimentos, que mobilizou a comunidade em coletas em frente aos supermercados Roxo e São José. Infelizmente, a mesma data trouxe uma notícia trágica: a morte de João Inácio Pires de Souza, de 60 anos, encontrado em uma residência na Rua Presidente Vargas, em um caso que segue sob investigação. A chegada do Papai Noel abriu oficialmente as festividades natalinas no município no dia 7 de dezembro. E no dia 13 de dezembro, ocorreu a primeira edição do Celebra Camaquã, que contou com a apresentação do cantor Fernandinho. Entre os dias 8 e 9, a cidade foi atingida por 250 milímetros de chuva, o que causou o transbordamento da Sanga do Passinho e forçou a prefeitura a decretar situação de emergência. O governo municipal iniciou tratativas com o DENIT para avaliar o impacto das obras na BR-116 e o Estado liberou, em caráter emergencial, mais de R$ 780 mil para o conserto do telhado do Hospital Nossa Senhora Aparecida, uma das instituições mais atingidas pelo temporal. Em meio a esse cenário de recuperação, a história da cidade foi reverenciada no dia 14 de dezembro, quando a Câmara de Vereadores celebrou seus 160 anos em uma sessão solene no Teatro do Sesc, marcada por homenagens e pela exibição de um documentário que resgatou a trajetória do Legislativo camaquense. Já no campo político estadual, o dia 21 trouxe a oficialização da pré-candidatura do prefeito de Guaíba, e natural de Camaquã, Marcelo Maranata, ao governo do Rio Grande do Sul pelo PSDB. A economia e o esporte também ganharam destaque com o anúncio de um projeto ambicioso para o Guarani Futebol Clube. A área do atual estádio será adquirida pelo comercial Zafari por R$ 12 milhões para a construção de um stock center, em um investimento de R$ 70 milhões, que deve gerar cerca de 370 empregos, permitindo que o clube construa um novo e moderno complexo esportivo no bairro Jardim do Forte. Na reta final do mês, o Progressistas confirmou sua entrada na base do governo, encerrando 10 anos na oposição em Camaquã. A aliança levou o vereador Vitor Azambuja para a Secretaria de Governo, cargo que seria ocupado por Ivo de Lima Ferreira, que agora é um dos principais nomes da oposição pelo PL. Com esse movimento, Clayton Silva, do PDT, tornou-se a única voz opositora na Câmara. Essa mudança política acompanhou uma reforma administrativa anunciada pelo prefeito Abner Dilman no dia 23 de dezembro, que reestruturou secretarias e nomeou novos secretários para as pastas de Saúde, Cultura e Segurança. O prefeito municipal de Camaquã, Abner Dilman, encerrou o mês trazendo uma perspectiva otimista para o futuro em entrevista à Rádio Acústica FM. Camaquã encerra 2025 com um superávit de aproximadamente R$ 6 milhões, recursos que serão fundamentais para enfrentar os desafios de 2026, com foco total em obras de drenagem para que as cenas de alagamentos fiquem definitivamente no passado.
E assim, a nossa viagem no tempo chega ao fim. Revivemos manchetes, vibramos com as conquistas, refletimos sobre os desafios e guardamos na memória os fatos de 2025. A equipe da Acústica FM agradece a sua audiência fiel durante todo este ano. Foi um privilégio compartilhar a sua jornada, seja nas alegrias, nos aprendizados ou na simples companhia do dia a dia. Que o seu 2026 seja um ano de muita paz, sucesso, saúde e, claro, muita música boa aqui na Acústica. Feliz Ano Novo, um grande abraço e até a próxima!